Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos. Nos últimos vídeos tenho falado bastante sobre automação de testes. Este é um processo importante para garantir que os testes sejam executados de forma automática e com frequência. Em aplicações Java com JUnity, por exemplo, utilizando ferramentas de gerenciamento de build como Maven ou Gradle, ao fazer build no projeto, os testes são executados automaticamente. Uma das características que devemos buscar em testes unitários é que eles devem ser rápidos para executar. Trabalhando em equipe com sistemas de controle de versão como Git, é de extrema importância que o desenvolvedor execute ao menos os testes unitários localmente, antes de enviar atualizações para um repositório compartilhado como o GitHub. Mas quando passamos para testes mais abrangentes, como testes de integração, estes podem realmente levar muito tempo e não dá para ficar esperando eles terminarem. É neste sentido que a integração contínua, Continuous Integration ou simplesmente CI, vai nos ajudar. Vou chamar apenas de CI em vários momentos. Integração contínua é uma prática utilizada por equipes de desenvolvimento, onde cada desenvolvedor se compromete a enviar frequentemente as alterações que ele realizou no código do projeto, preferencialmente diversas vezes ao dia. Com isso, mesclamos as alterações de todos os membros da equipe para manter o repositório do projeto atualizado. O termo é este mesmo, mesclar. Ele faz parte do vocabulário de sistemas de controle de versão como o Git. É o famoso comando merge. Fazendo isso frequentemente, diminuímos a probabilidade dos temidos conflitos de merge. Este é um problema que ocorre quando dois ou mais desenvolvedores alteram as mesmas linhas de um arquivo de código. Então é preciso manualmente decidir qual das diferentes alterações devem ser mantidas. Resolver conflitos de merge é um processo manual, tedioso, suscetível a erros e que só atrapalha o fluxo de trabalho. Conflitos de merge são inevitáveis, mas quanto antes fizermos a integração entre as alterações dos vários desenvolvedores, menos conflitos teremos. Mas para que possamos realizar esta integração contínua de forma frequente, precisamos de ferramentas que automatizem o processo. Uma das tarefas que podemos realizar em um processo de CI é a execução dos testes automatizados em um servidor remoto. Com isto, quando qualquer desenvolvedor executar um comando push para enviar suas alterações locais para um repositório compartilhado no GitHub, por exemplo, os testes e outras tarefas são executadas, e caso alguma delas falhe, os desenvolvedores serão notificados por e-mail ou outra forma. CI leva a um outro processo chamado implantação contínua, Continuous Deployment ou simplesmente CD. Implantação contínua é o processo de fazer a implantação automática do software em um ambiente de produção depois que o processo de CI foi realizado com sucesso. Como estes processos são usados em conjunto, são normalmente chamados de CI/CD. Serviços como o Heroku permitem implantação contínua. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso e eu vou deixar o link nos cards aqui em cima. CD também pode ser confundido com Continuous Delivery, ou entrega contínua, mas não entrarei nesses detalhes. Aqui não vamos usar nenhum processo de CD, apenas CI. Vamos utilizar o serviço de CI chamado GitHub Actions, a partir de um repositório de exemplo, cujo link está disponível na descrição. O repositório contém um projeto Maven de um sistema bancário em Java, já conhecido dos vídeos anteriores. O projeto já tem alguns testes unitários implementados e assim conseguiremos automatizar a execução deles cada vez que um comando git push for executado para enviar alterações para o repositório remoto, neste caso, para o GitHub. Então vamos lá habilitar o GitHub Actions para o projeto. Se você já tem o projeto em um repositório próprio, você pode reproduzir os passos que eu vou mostrar aqui. Caso você ainda não tenha o projeto, você vai precisar acessá-lo pelo link fornecido e em algum lugar aqui em cima vai ter um botão Fork, onde você pode criar uma cópia do repositório para dentro da sua conta no GitHub. Depois de você ter o repositório pronto, essa aba Actions te permite configurar o CI, usando o serviço do GitHub Actions. Eu vou apenas clicar aqui e aqui ele me deixa fazer uma configuração totalmente manual ou eu escolher uma configuração pronta onde eu posso apenas customizar. Esse é um projeto Java que utiliza o Maven como ferramenta de build e gerenciamento de dependência. Então a gente tem uma configuração de um workflow chamado Java with Maven. O workflow nada mais é do que uma configuração de ações que serão executadas de forma automática, por exemplo, quando um desenvolvedor fizer um git push para esse repositório.
Se esse workflow não aparecer aqui no topo, você pode rolar a tela e procurar por ele. Depois que você encontrar, basta clicar nesse botão para a gente poder configurar a execução do CI. O que ele vai fazer é criar esse arquivo maven.yml dentro da pasta .github/workflows dentro do nosso repositório. O nome do arquivo não precisa mudar, então vamos deixar dessa forma. Um passo importante é a gente definir um nome para esse workflow, essa configuração da execução das tarefas do nosso CI. Eu vou trocar esse nome apenas por Maven, pois a gente vai precisar utilizar esse nome posteriormente. Aqui nessa entrada ON, ele está dizendo quando que as tarefas nesse workflow, nesse fluxo de trabalho, serão executadas. Quando for executado um push ou quando alguém me enviar um novo pull request. Esses são termos do Git, do GitHub, que você precisa estar familiarizado. Então, sempre que for feito um push ou enviada uma pull request na branch master, as tarefas aqui definidas serão executadas automaticamente. O GitHub Actions ele vai criar um container, nesse caso um container Ubuntu, contendo todo o ambiente para fazer o build do meu projeto Maven e executar os testes. Essa entrada Jobs representa as tarefas que eu quero que sejam executadas, e eu só tenho uma única tarefa, que é a tarefa Build. E cada tarefa pode ter vários passos, que são os steps. Aqui ele já define que está sendo usada a versão número 2 do GitHub Actions, que vai definir as configurações básicas e como esse ambiente vai ser montado. Então eu não preciso me preocupar com isso. Aqui em Name eu tenho uma tarefa com um nome específico. Ele está dizendo que ele vai configurar o JDK 1.8 para eu poder compilar esse projeto. E para esse passo específico, ele vai usar uma tarefa pré-existente chamada Setup Java versão 1. E esse versão 1 não é a versão do JDK que vai ser configurado. É simplesmente a versão da tarefa que se encarrega de configurar o JDK dentro desse container para que eu possa compilar e testar a minha aplicação de forma remota nos servidores do GitHub. Aqui embaixo é que ele diz qual é a versão de fato do Java, nesse caso do JDK, que vai ser usada. Em seguida eu tenho um outro passo com o nome Build with Maven, que vai ser executado depois do passo anterior. Depois que o JDK estiver configurado dentro do container, ele vai executar o Maven. E aqui já tem o comando pronto. O Maven é executado pelo terminal usando o comando mvn. Só que aqui ele complica um bocado o comando. Eu não preciso disso tudo. Eu posso simplesmente fazer isso aqui. mvn package. O que esse comando faz? Ele vai compilar o projeto, executar todos os testes que eu tenho, e se tudo correr bem, se nenhum teste falhar, ele gera um pacote .jar. Se você tiver o Maven instalado no seu computador, você pode abrir um terminal na pasta raiz do projeto, digitar esse comando, que ele vai fazer o build e a execução dos testes localmente. Se eu quisesse configurar um processo de implantação automatizada, eu poderia incluir mais tarefas ou até mesmo incluir um novo workflow contendo os comandos para colocar a aplicação no ar, em um provedor de nuvem, por exemplo. Mas aqui a única coisa que eu vou fazer é essa única tarefa. Então a minha configuração está pronta. Eu vou fazer um commit desse arquivo e se eu voltar aqui na aba Actions, eu tenho o meu workflow criado chamado Maven. Clicando aqui, ele vai me mostrar um log da execução desse workflow, das tarefas que eu defini dentro daquele fluxo de trabalho. Mas o workflow só será executado quando alguma daquelas duas ações acontecerem. Quando alguém enviar um push ou um pull request. Então eu vou voltar aqui na raiz do projeto e fazer uma alteração qualquer aqui no README e isso vai disparar automaticamente um push. Vou alterar qualquer coisa aqui. Vou trocar esse ponto por um ponto e vírgula e fazer um commit. Se voltarmos aqui em Actions, agora já apareceu. Como eu alterei qualquer arquivo dentro do meu repositório, ele automaticamente disparou a execução do nosso fluxo de trabalho. Então a nossa integração contínua está funcionando. Ele vai compilar o projeto e executar os testes. A gente pode ver que ele está em execução. E pronto, agora o processo terminou e o tique verde indica que o projeto foi compilado e todos os testes passaram. Caso dê algum erro nesse processo, eu vou receber um e-mail de notificação. Agora, um detalhe interessante é que quando você entra num repositório no GitHub, ele pode exibir alguns badges, que são distintivos, são alguns retângulos com informações sobre o projeto. Por exemplo, eu gostaria de saber se o build do projeto está ocorrendo com sucesso, que significa que todos os testes estão passando. Para a gente poder adicionar esse badge, a forma mais fácil de fazer isso é entrando no site shields.io. Se você digitar Actions, você vai encontrar na primeira opção aqui o GitHub Workflow. E é esse o botão que eu quero ver lá no meu README, se o processo de build ocorreu com sucesso.
Então eu vou clicar aqui para ele abrir uma página para eu poder configurar a inclusão do botão no meu README. Eu vou digitar o meu nome de usuário no GitHub, o nome do repositório onde eu quero incluir aquele botão, que é sistema-bancário, sem acento, e o nome do workflow que eu quero exibir o status. Vocês lembram que eu coloquei o nome do workflow, eu troquei o nome do workflow para simplesmente Maven, justamente para facilitar as coisas aqui. E depois que eu preencho todos os campos, ele já vai me mostrar aqui em tempo real qual é a situação atual do processo de build. O build do projeto está passando. E aqui nessa seta do lado desse último botão, eu tenho que escolher que tipo de configuração que eu quero. O meu README é um arquivo ASCII-Doc, a extensão dele é ADOC. Se fosse um arquivo Markdown com a extensão MD, eu escolheria essa primeira opção. Mas no meu caso é ASCII-Doc mesmo, eu vou só clicar aqui e ele copia um trecho de código para eu inserir em qualquer lugar que eu queira dentro do meu README. Eu vou voltar aqui no GitHub, vou clicar no editar aqui novamente do meu arquivo README e normalmente a gente coloca isso no título, logo aqui, pressionar um espaço e vou colar. Eu posso clicar aqui no Preview e ele vai me mostrar como é que vai ficar. O botãozinho vai aparecer aqui. Então eu vou só descer e fazer o meu commit. Vou voltar aqui na página inicial e tá lá. O botão vai sempre exibir o status atual do processo de build que é executado no servidor de CI do GitHub. Então esse botão é interessante porque se o processo de build estiver falhando, ele vai mudar para vermelho dizendo que o processo não passou. Assim, se alguém entrar no seu repositório, ele vai ver que tem algo muito errado. Se o projeto nem sequer está compilando, tem algo muito errado. E com isso, tanto você quanto outros desenvolvedores podem ir lá e corrigir o que estiver errado. Então, esse processo de integração contínua, ele é extremamente importante. Mesmo que você altere o código e não execute os testes localmente, quando você enviar o código para o GitHub, o servidor de CI vai executar os testes. Então agora você pode brincar com isso, adicionar um teste que falha e verificar o comportamento. Então por esse vídeo é isso. Não deixem de tentar reproduzir o processo para ver como funciona, pois só praticando vocês vão conseguir absorver o conhecimento. Espero que tenham gostado. Nesse caso, não esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal. Até a próxima!